Quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, ouvi a voz de trovão que dizia: "Venha!" Foi quando vi um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e usava uma coroa. E ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. E depois dele vieram outros 3, um que carregava uma grande espada, outro que empunhava uma balança e mais um acompanhado pela própria morte. Os 4 cavaleiros do Apocalipse não devem ser temidos ou adorados. Eles mostram uma realidade importante do mundo em que vivemos. Por isso, o que precisamos é focar no Cordeiro e na sua palavra. Por trás dos rumores de guerra e da ameaça da morte, há um chamado de urgência para os filhos de Deus. Não é sobre um futuro distante, mas sobre um papel de profetizar a vida e a verdade hoje. Nova série de mensagens, os 4 cavaleiros do Apocalipse e sua revelação para hoje, de 7 a 28 de junho, na Palavra Church. Queridos, nós vamos hoje começar a nossa série, os 4 cavaleiros do Apocalipse, e nós não temos melhor momento na história da humanidade para que a gente possa falar sobre Apocalipse, porque antigamente nós falávamos de Apocalipse e nós olhávamos os acontecimentos de maneira distante, porém hoje a gente pode olhar no noticiário, olhar nas redes sociais e vivenciar aquilo que a Bíblia nos diz e que está se cumprindo. Então, o texto de Mateus, capítulo 24, quando Jesus ele vai falar sobre esse assunto, ele diz: vocês ouvirão de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então, esses 4 cavaleiros, eles trazem essa revelação sobre esse mundo de enganos que a gente vive, esse mundo de helenismo, né? O helenismo, para quem não sabe, é a secularização da fé, esse mundo distante de Deus. Então, esse é um sermão profético de Jesus, e você sabia que de cada 25 versículos do Novo Testamento, um fala sobre a volta de Jesus. Então é 25 por 1, Jesus falando em todo momento sobre o seu retorno, sobre a sua vinda e sobre aquilo que vai acontecer quando ele chegar. Então nós temos aqui os selos, as visões proféticas, os 4 cavaleiros, e nesse domingo, hoje, nós vamos falar sobre o cavalo branco. A guerra vai vir na outra semana com o cavalo vermelho, e depois a gente vai tratar sobre o cavalo preto, a fome, e depois o cavalo amarelo, a morte. Apocalipse capítulo 1, verso 3, diz que feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. O salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Na realidade, quando nós guardamos alguma coisa, quando nós escondemos alguma coisa, e em algumas versões ele diz: escondi a tua palavra, é quando nós escondemos alguma coisa porque nós não queremos que aquilo seja roubado, seja tirado de nós. E a única coisa que vai nos fazer entender o que está acontecendo no mundo é nós estarmos alinhados com a palavra de Deus. Quem olha o que está acontecendo no mundo e não percebe, e fica assim atônito, essas pessoas é porque elas não compreendem a palavra de Deus. Nós não podemos ser como as pessoas. Por quê? Porque nós sabemos de onde viemos e para onde vamos. Então, nós sabemos aquilo que Deus tem planejado para a sua igreja. Não precisamos temer. Amém? Queridos, deixa eu dizer para você um pouco do Apocalipse.
João estava na ilha de Patmos, que hoje é lá na Grécia. João, discípulo de Jesus, e ele estava exilado naquele lugar. E de repente Deus começa a revelar para João acontecimentos futuros. Apocalipse é o único livro de revelação do Novo Testamento. E João, ele está naquele lugar, por isso que ele diz, como era uma ilha, batia muitas águas, ele dizia que a voz de Deus era a voz de muitas águas, porque ele estava numa ilha, tinha muitas águas. E você sabe que, principalmente à noite, se você for lá no mole, num dia de agitação das águas, ou alguém aqui que já fez um cruzeiro, sabe que na madrugada, quando você está na madrugada, e você vai no mar, ou quem aqui já foi pescador, aquilo atemoriza, aquele poder da natureza, o poder da água, aquilo atemoriza a gente, deixa a gente com temor. E João, estava preso. Paulo foi tanto preso que a gente fala de prisão, já pensa de Paulo. Mas João estava preso também, e ele então ouve a voz de Deus, e ele diz: essa voz de Deus, ela é tão poderosa, ela é tão tremenda, que ela parece essa voz de muitas águas. E ele então começa a escrever o livro de Apocalipse, que não é um livro para nos deixar assustados, mas é um livro para antever a igreja, para deixar a igreja à frente do seu tempo, para que quando acontecer nós não sejamos pegos de surpresa, para alertar a igreja daquilo que está acontecendo. E antes de qualquer simbolismo que venha, seja selo, seja cavalo, seja dragão e tudo aquilo que quando a gente lê Apocalipse a gente fica assim, meu Deus, o que é isso? Mas antes de tudo isso, uma coisa que a gente tem que entender sobre Apocalipse é que Jesus está no trono e Ele está no governo de todas as coisas. Então tudo aquilo que vai acontecer está debaixo do governo do céu. Por isso fique tranquilo, fique tranquila, porque o que vai acontecer já está nas mãos de Deus. Então hoje eu quero falar para você sobre o cavalo branco. Tempo de profetizar verdade de Deus diante das mentiras de Satanás. Então diga comigo, é o tempo de profetizar as verdades de Deus diante das mentiras de Satanás. Jesus em Mateus 24, quando ele vai falar sobre os eventos finais, ele diz, Mateus 24, verso 3, a partir do verso 3 diz assim: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Senhor, dize-nos, quando serão essas coisas, e qual sinal haverá da tua vinda no fim do mundo? E Jesus respondeu: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Olha a primeira coisa que Jesus fala. A primeira coisa, antes mesmo de falar sobre guerra, sobre fome, sobre terremoto, Jesus denuncia o espírito do engano. A primeira coisa que ele diz é: olha, vocês cuidem que ninguém vos engane. Por isso que é urgente a igreja entender que é tempo de profetizar verdades de Deus diante das mentiras de Satanás. Apocalipse capítulo 6 fala sobre isso. João está tendo uma visão, ele está naquela ilha, de repente ele vê um semelhante ao Filho do Homem, com os olhos como chama de fogo, seus pés como latão reluzente, seus cabelos brancos como a neve, como a alva. E ele vê aquela figura de poder, e de repente ele começa a ver um trono, um chão
como cristal, 24 anciãos que em todo tempo louvavam o nome daquele que está sentado no trono. E de repente João vê um rolo, um teuco, um rolo escrito por dentro e por fora. E naquele rolo, cada rolo, quando um rei enviava um edito, ele colocava um selo. Mas naquele rolo existem 7 selos. Então João, na visão, João começa a chorar. Por quê? Porque não há ninguém na terra, e não há ninguém até então nos seres celestiais que são dignos de começar a tirar aqueles selos e ler aquele livro e fazer aquela revelação. Mas então o Cordeiro de Deus se levanta, e ele é digno de abrir os selos. Então ele abre o primeiro selo. E quando ele abre o primeiro selo, está aqui no capítulo 6, verso 1. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha e olhe. E diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. E esse cavalo branco, né, William, ele é uma discussão na teologia, porque no capítulo 19, Jesus também está num cavalo branco. E daí os teólogos ficam discutindo quem é esse cavalo branco. Mas a maioria das correntes, e a qual eu também faço parte, acredita que Satanás, ele vai vir com um espírito de engano. Veja como ele tem um espírito de engano tão forte, que Jesus no capítulo 19, ele vai vir sentado em um cavalo branco. E o espírito de engano no primeiro selo também se utiliza de um cavalo branco. E cavalo é símbolo de poder. Esse cavaleiro, ele possui uma coroa. Foi-lhe dada uma coroa. Ele não tem uma coroa, mas foi-lhe dada uma coroa. Ou seja, foi-lhe dado um poder. Foi-lhe dado um poder para governar, para impor, para conquistar. E o texto diz que ele empunha um arco. Que arco quer dizer que eu atinjo pessoas de longe. Eu não preciso chegar, eu atinjo pessoas de longe. Eu tenho poder, eu estou em cima do poder, porque o cavalo, ele representa um animal de poder, e ele é revestido de poder e grande influência, e foi-lhe dada uma coroa, e ele cavalgava como vencedor. Como vencedor. Como vencedor. Veja, ele não é vencedor. Ele cavalgava como vencedor e determinado a vencer. Então neste primeiro selo, o que nós vemos deste primeiro cavaleiro branco? Primeiro, que ele tem um cavalo branco, mas ele não é o cordeiro. Segundo, ele tem uma coroa de poder, mas foi-lhe dada, não é dele. Terceiro, ele cavalga como vencedor, mas ele não é o vencedor. Então o que nós estamos vendo aqui? Um espírito de engano, que vai seduzir as nações, e que já está seduzindo a igreja. O espírito do engano será o primeiro a vir e seduzir. Por quê? Porque antes de qualquer coisa, Satanás, ele nos seduz. Então a mensagem dessa revelação para os nossos dias hoje, a primeira coisa que nós temos que entender é que
a autoridade está com Jesus. Jesus não está disputando poder, Jesus é o poder. Jesus não está disputando com Satanás, Jesus é o poder absoluto e ele já venceu. Jesus não perdeu o controle da história, ele não está reagindo aos acontecimentos, não. Jesus está reinando sobre os acontecimentos, porque trono, ele está no trono. Trono fala de poder, e poder e influência, e poder é quem governa, trono é governo. Quem está no trono governa. Os homens podem estar numa presidência, serem primeiros ministros, os homens podem ser políticos, mas quem está sobre o trono da história é Jesus, o Cordeiro, aquele que João viu, que os seus olhos são como chamas de fogo, seus pés como latão reluzente, e na sua coxa está escrito Senhor dos Senhores. Este é aquele que está no controle de toda a história. Por isso que você pode falar de Maomé, você pode falar de Buda, você pode falar de tudo na televisão, nas redes sociais. Falou de Jesus, todo mundo se incomoda. Falou de Jesus é um problema. Vem Ministério Público, vem apresentador, vem esse, ninguém quer que fale de Jesus. Por quê? Porque Buda não governa nada, porque Maomé não governa nada, mas Jesus, eles sabem, as trevas sabem que ele está sentado no alto e sublime trono e que ele governa todas as coisas. E quem não governa não incomoda, mas quem governa incomoda. É por isso que as trevas, elas querem nos seduzir. Elas querem seduzir a igreja, elas querem seduzir o teu coração, elas querem seduzir a tua mente, para que quando se manifestar o iníquo, você ache que aquilo é normal. E por isso vai cooptar a fé de muitos crentes. A autoridade de Jesus não é sobre a igreja apenas, é sobre tudo. Ele tem autoridade sobre o tempo, sobre os reinos, sobre os acontecimentos, sobre os sinais, sobre o passado, sobre o futuro. Por isso a igreja não pode viver refém, com medo do que vai acontecer. Nós temos é que estar felizes, enquanto o mundo chora por conta de guerras, por conta de barril de petróleo que sobe, por conta de problemas geopolíticos. Nós estamos olhando para o alto e dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Sabe aquele meme, eu já sabia? Eu já sabia. Vocês estão sabendo agora, porque vocês não deram valor à voz de Jesus. Por isso que Jesus disse que vocês têm que ter cautela para que não sejam enganados, porque o espírito de engano está na terra. Uma das coisas que a gente tem que ver é que os selos, eles são abertos e começam a acontecer várias coisas. Mas veja, pastor Evandro, que o livro não foi aberto, só os selos por enquanto. Esse rolo todo aqui é só os selos. Jesus está tirando os selos. E quem abre os selos? Jesus. Satanás pode se revestir do que ele quiser, mas o único que é digno de abrir os selos é o meu e o seu Jesus. Mateus 24:35, Jesus disse que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, elas jamais passarão. Então aquilo que Jesus decretou sobre nossa vida jamais passará. Governos passam, políticos passam, influencers passam, mas aquele que permanece no Senhor, esse jamais passará. Quantos de vocês aqui são mais velhos? Vocês lembram de lojas que eram poderosas e hoje quebraram? Quebraram. Empresários que eram grandes, quebraram. Onde estão eles? Em Itajaí tinha um
que era o comendador de Itajaí, que ele estava em tudo, ele era tudo, ele tinha tudo. Onde está ele? Não sei. Por quê? Porque homens passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Esses grandes homens da terra que hoje estão em grandes lugares, um dia eles passarão, eles morrerão, mas aquele que está com Cristo, nós, ainda que nós estejamos mortos, a palavra diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, porque nós viveremos pela eternidade. Então, quando nós permanecemos em Cristo, o caos não tem palavra final na nossa alma. O nome de Jesus, ele é refúgio, ele é fortaleza, ele é refrigério. Então a primeira coisa que você tem que entender, diga comigo, a autoridade está com Jesus. Tem horas, tem momentos que parece que Jesus está perdendo, não parece? A gente diz assim: Deus é tão poderoso, parece que Deus está perdendo. É porque a gente julga o poder de Deus do nosso jeito, mas nem sempre quem está perdendo, está perdendo. Às vezes quem está perdendo, está ganhando. Às vezes, para ganhar, a gente precisa perder. Deus ainda está no controle de todas as coisas, de todas as histórias. Segundo, todos estamos convidados para essa missão. O texto de Apocalipse 6, verso 1 diz: então eu ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha, venha. A voz do ser vivente está nos chamando para uma missão. Venham e olhem o que vai acontecer. Tem um tom de urgência nesse comando. Não é um chamado apenas para o cavaleiro, mas é para todos que estão ouvindo. Jesus já havia alertado que no fim dos tempos seriam como os dias de Noé. Os homens comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. O que Jesus está dizendo aqui? Rotina, festa, rotinas normais da cultura. Então essas rotinas normais da cultura, Jesus está dizendo que nos dias de Noé, essa rotina, ela impediu que as pessoas crescem nas palavras de Noé, porque elas seguiram suas vidas. Noé está construindo uma arca, mas ele é doido. Aquela família vai para a igreja, eles são meio doidos. Aquela gente lá virou para crente, são meio doidos. Nós não, nós vamos comer, beber, casar, vamos seguir aqui a nossa vida, até no dia que Noé entrou na arca. Quando Noé entra na arca, e aqui, escatologicamente, pastor William, pode caber o arrebatamento, até no dia do arrebatamento. Por quê? Porque a porta para quem está fora está fechada, só para quem está dentro. E quem está fora, que comia, bebia, casava, dava-se em casamento e achava que não era louco, agora está querendo entrar. E agora só a misericórdia de Deus. Nós não podemos ficar de fora, porque quem não está aqui hoje, quem não está ouvindo o que o Espírito está dizendo, porque Deus não vai forçar ninguém a nada. Deus manda mensageiros, profetas. Pelo menos no Velho Testamento a gente vê muito o profetismo, a voz profética. E Deus mandava para Israel vozes proféticas. E o que o povo de Israel olhava e fazia? Desdenhava, falava mal. E quando Deus vinha e cumpria aquela palavra, muitas vezes o povo se revoltava com o profeta. Deus está fazendo por causa dele, prende ele, mata ele, como se matar o profeta vai fazer Deus deixar de cumprir.
Deus não deixa de cumprir se você calar profeta. O tempo de Deus vai acontecer de qualquer jeito. Uma coisa é, você ignora, ou você crê e participa. Com Noé isso ficou muito explícito. E Jesus nos alertou que os dias que antecederão a sua vinda serão como os dias de Noé. Então, nós vamos ser ridicularizados pelas pessoas, porque nós carregamos uma mensagem, e nem todo mundo quer ouvir a mensagem que você carrega. Mas esse chamado venha é para nos lembrar que existe uma missão, que a igreja é uma voz profética, e voz profética incomoda, e todos nós estamos convidados para essa missão. Cada discípulo precisa viver como testemunha, porque o mundo não precisa de uma igreja escondida. O mundo precisa de uma igreja cheia do Espírito Santo, despertada, alinhada, com autoridade. E não é o pastor, é a igreja. Tudo. Porque na hora que te interessa você diz, a igreja sou eu. Mas na hora que chega o boleto, a igreja é do pastor. Não é? Na hora que a bomba estoura, esses pastores também, esses pastores. Não, nega, tu tá no barco também. Tu tá na arca também, nega. Tá aí na arca. No primeiro andar tem umas cobrinhas. No segundo andar tem uns burrinhos. Tem uns elefantinhos. Mas tu tá na arca, velho. E não tem bote. Procura bote na arca. Não tem bote salva-vida. É para ficar dentro. Então nem vem dizer isso. É porque a igreja quer o pastor. Aí quando tu quer a igreja somos nós. Eu sou igreja, eu posso ficar em casa, posso fazer isso. Tá bom, então quando chegar o boleto eu mando para ti. Tu é igreja. Ó, segunda coisa que nós aprendemos hoje. Olha para quem está do seu lado, diz para essa pessoa: todos nós estamos convocados para essa missão. Amém? Pensa uma coisa: não é todo mundo que vai celebrar a tua missão. Não é todo mundo que vai aplaudir você nessa missão. Não espere aplausos de pessoas nessa missão. Mas se você salvar você e sua casa, já é uma bênção. Salve você e sua casa, você e seus filhos. Proteja você e sua casa, você e seus filhos. E terceiro, precisamos viver com conhecimento e discernimento. Apocalipse capítulo 6, 2 diz: olhei, e diante de mim estava um cavalo branco, e o seu cavaleiro, ele empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Então esse cavaleiro branco, ele não se apresenta com a face da morte, ele se apresenta com uma estética de vitória, com uma estética de progresso, de ordem social. Ele atrai multidões, ele diz que vai resolver crises. Não, nós vamos resolver aqui, ó, para facilitar para você. Vamos colocar câmera em tudo que é lugar para facilitar para você. Vamos espiar as redes sociais para facilitar para você. Daqui a pouco você não vai poder fazer nenhum. Às vezes tu pega dinheiro em espécie e não sabe nem o que fazer com o dinheiro, porque agora é tudo Pix. A gente fez Pix para facilitar para você. Tudo é para facilitar, é para você ficar melhor. O anticristo, o anticristianismo mais perigoso não é aquele que persegue abertamente com uma espada, como o cavaleiro vermelho vai ser
mas é aquele que seduz com promessas de um cristianismo sem cruz, sem a graça de Cristo, sem arrependimento, uma glória sem santificação. O cavalo branco está nas igrejas? Está nas igrejas, quando ele está dizendo: não precisa mais disso, não precisa daquilo, isso é religiosidade, isso daqui, porque orar não precisa. Quantos crentes estão sendo levados por outros crentes? Sabe, às vezes pessoas dizem assim: ai pastor, mas ninguém me procurou, ninguém me mandou mensagem. Irmão, se você precisa de mensagem de outros, como é que a tua família vai depender da tua oração, irmão? Tu depende de gente te empurrando. Como é que você vai salvar você e sua casa? É por isso que a sua casa é uma desordem espiritual, porque você precisa de mensagenzinha para vir no culto, precisa de gente falando para poder vir. Porque ninguém entrou em contato comigo. Mas você não precisa, você é filho de Deus, você tem que ter autoridade, porque Ele nos deu autoridade para pisar na cabeça da serpente. Como é que você desse jeito vai pisar na cabeça de alguma coisa, irmão? É um mimimi, é uma coisa. Você não é um adolescente espiritual. Você tem que se posicionar. Como é que eu vou salvar minha família sendo um adolescente espiritual? Como é que eu vou ser referência para os meus filhos sendo um adolescente espiritual? Tem um fenômeno que eu vejo acontecendo. Eu não ia falar, mas eu vou falar. Antigamente, pastor Evandro, os pais oravam para os filhos virem para a igreja, não era? Não oravam? Traz meu filho para a igreja. Traz meu filho para a igreja. Hoje os filhos vêm e os pais crentes ficam em casa. Deixa o filho na porta e vai para casa e nem fica vermelho. Tem um caso aqui na igreja que o pai é crente de outra igreja. Glória a Deus por isso. Que ele castiga a pessoa se ela vem servir no dia que ele não quer. Teve pais aqui há um tempo atrás que eu via, eu fazia muita reunião na sexta-feira e eu via eles trazer os filhos para cá, né? Nos adolescentes. Aí depois eu fiquei manjando eles. Aí dia de culto eu ficava ali na porta. Aí eu via o que? Aqueles mesmo pais largavam os filhos, iam embora. Os filhos ficavam aqui servindo, às vezes na mídia, no outro. E os pais, aí, cadê teu pai? O pai foi no mercado. O pai está ocupado. O pai isso. Irmão, daqui a pouco teu filho desvia, tu vai chorar lágrimas e lágrimas. E eu não estou aqui profetizando nada. Não estou profetizando nada. Eu quero é que a tua família seja bem sucedida e você também. Mas eu estou falando o que eu vivo 42 anos dentro da igreja. Depois o teu filho desvia e tu vem perguntar para Deus por quê? Não vem, irmão. Não vem perguntar por quê. No mínimo, não pergunte nada, porque você é um sacerdote relapso e porque você é uma sacerdotisa que não edifica sua casa. Olhe Deuteronômio. Olhe Deuteronômio diz: fale do livro dessa lei de manhã quando levantar, de noite quando for dormir, durante o dia quando você almoçar. Fale do livro dessa lei. Por que judeu é judeu e não tem conversa? Porque o pai falou de manhã, à noite, de tarde. O pai falou. Então, saiba que você faz parte. Você precisa viver com conhecimento e com discernimento. Como que nós
vamos nos proteger do cavalo branco do espírito de engano, quando nós conhecermos o verdadeiro cavaleiro de Apocalipse 19, que daí sim é o Senhor. Marcos 13, 22 diz: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Você sabia que isso eu li a um livro muito tempo atrás, eu achei loucura. Eu li, eu acho que quando eu tinha 15 anos, Décio. Esse livro eu achei loucura. Hoje, que os ETs iriam aparecer e iam curar as pessoas. Eu achei loucura. Quem não acharia? E o que está acontecendo hoje? Cuidado. E aí a gente pensa assim: que esses aqui, falsos profetas, são falsos pastores. Engano seu. Pode até ser, mas o texto está falando de coisas muito mais profundas. De gente que vai fazer sinais e maravilhas, se possível enganar os eleitos. Quem é eleito aqui? Se possível, eles querem enganar você. Mas veja que coisa linda que esse texto traz, pastor Ivan. Se possível. Porque eleito não é enganado fácil. Então o texto mesmo está dizendo: se eles pudessem enganar fácil os eleitos. Mas não, é se possível. Espera aí. E por último, nós devemos focar no que a palavra de Deus diz e não no que o mundo apresenta. Apocalipse 6 diz que o seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa, e ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Então, o ato de cavalgar como vencedor, determinado a vencer, sugere que esse poder ou influência, ele é ativo, ele é persistente, ele busca o domínio mundial. Por isso a igreja precisa aprender a discernir entre aquilo que o mundo apresenta e aquilo que a palavra revela. Discernimento é a capacidade espiritual de perceber a diferença entre apenas aquilo que parece verdadeiro e aquilo que é verdadeiro. E eu profetizo na sua vida discernimento. Discernimento. Porque Mateus 7:21, Jesus diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então não adianta ter uma religiosidade, uma confissão religiosa. Tem que fazer o que o Pai manda. Tem que fazer o que o Pai diz. E a palavra nos ensina a não sermos conduzidos pela aparência desse cavalo, mas pela revelação do Cordeiro. O Cordeiro está se revelando. Tem um escatologista, teólogo que fala sobre o fim dos tempos, George Eldon lá, que ele diz que o futuro invadiu o presente. Aquilo que pensávamos estar no futuro, ele está invadindo o nosso presente. E como que nós vamos viver esse tempo de insegurança? O Salmo ele diz: quando os fundamentos são abalados, o que pode fazer o homem? Porque quando você vê toda essa confusão que está acontecendo, você pensa: meu Deus, o que está certo? Será que o pastor está certo? Será que esse homem está certo? Será que o cristianismo está certo? Será que Jesus existe? E você começa a se perguntar e a se perder. João 8,5 diz que asseguro-lhes que, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Então, à luz dessa revelação, nós somos chamados a permanecer atentos, sóbrios, vigilantes. E o primeiro selo nos mostra que o engano pode vir vestido de conquista, de poder, de aparência. Mas a igreja não foi chamada para seguir aparências.
A igreja foi chamada para seguir a verdade. E enquanto Ele não vem, a nossa missão é clara: é guardar a palavra, é esconder a palavra, é preservar a palavra, é transmitir a palavra, é passar a palavra para frente, é passar a autoridade para frente. Porque os cavaleiros passam, os impérios caem, a coroa humana se enferruja, as mentiras perdem força, mas o Cristo permanece para sempre. E virá aquele que é anticristo, anti-ungido. Cristo quer dizer ungido. Por isso que é Jesus o ungido, Jesus Cristo. E o anticristo é o anti-ungido. Quando você vê Davi e Golias, você vê Davi ungido, e você vê Golias o anti-ungido. Ele está confrontando um ungido. E Golias tem força, Golias tem arma, Golias tem tamanho, Golias tem preparo. Ele só não tem uma coisa: a unção. Então, o que muda o jogo é a unção, é a palavra. O que vai mudar o jogo dentro da tua família é a unção. O que vai mudar o jogo dentro da tua casa, dentro da tua vida, é a unção. E nós estamos chegando em dias que não vai dar mais para esconder quem é quem. Ou nós seremos ou não seremos. Não vai mais dar para esconder. Não vai dar mais para ser meio crente. Não vai mais dar para se vestir de crente e não ser crente. Não vai mais dar para falar bonito, falar que acredita em Deus e não ser crente. Vai chegar esse tempo que nós vamos precisar da autoridade para poder salvar a nossa família e a nossa casa. Então diga comigo: Ele está no controle. Eu tenho uma missão de discernir a verdade e de salvar a minha casa. Coloque a mão no seu coração agora e diga: Jesus, não me deixe cair na ignorância, nas mentiras do mundo. Me protege, protege a minha casa, me dá discernimento espiritual, para que eu possa ver, entender, saber das ciladas que são astutas, que são inteligentes, mas elas não resistem a um coração que tem autoridade, que tem unção, que tem o poder de Deus. Levante-se agora no nome de Jesus com a tua família. Agora começa a profetizar ao teu irmão do lado, diz para ele: nós seremos vencedores, porque nós somos mais do que vencedores, porque o nosso Jesus está no trono. Nosso Jesus não está pendurado em uma parede com uma carinha de triste, que está morto. Nosso Jesus não está martirizado. Nosso Jesus está assentado em um trono de onde Ele governa o mundo. E você está pensando: pastor, se Ele governa todas as coisas hoje, eu preciso tanto que Ele governe sobre uma área da minha vida. Basta uma palavra que saia do trono de Deus. Escute você, basta uma palavra que saia do trono de Deus ao teu encontro hoje. Basta uma palavra que saia do trono de Deus ao meu encontro hoje, e a minha vida pode mudar. E eu estou aqui nessa noite convicto que o céu está me autorizando a dizer para você que hoje existe um liberar do Senhor, de transformação, de cura, de novo tempo para nós. Há um novo tempo chegando para você. Há um novo tempo de Deus chegando para você. E interessa a Deus que você, que carrega o nome dEle, que você seja bem sucedido e bem sucedida. Interessa a Deus que os seus filhos estejam em lugar de influência,
de poder, de decisão. E agora, com essa palavra, eu digo para você, jovem, vá ser juiz, entre nesse judiciário corrupto, entre nesse judiciário brasileiro fétido, corrupto, e vá fazer a diferença. Seja você a diferença. Vai lá nessa promotoria, seja você a diferença. Vai lá você nessa faculdade e seja você a voz profética naquele lugar. Vai você no seu serviço, no serviço público, e vai ser boca de Deus naquele lugar. Vai você naquele hospital e vai ser boca de Deus naquele lugar. Porque o cavaleiro branco está vindo para enganar a muitos, mas os eleitos, se possível, vai haver um eleito enganado, 2 eleitos enganados, se possível, porque aquele que é eleito conhece o seu Deus. Então coloca a tua família debaixo dessa oração hoje. Começa agora a orar pela tua família. Fecha os teus olhos. Começa a guerrear pela sua família hoje. Começa a guerrear, homem, pela tua casa hoje. Porque o espírito de engano está chegando no mundo. Ele quer levar nossos filhos, ele quer levar nossos adolescentes. Ele quer levar a mulher a desgostar do marido, ele quer levar o marido a desgostar da mulher. Ele quer levar os casais a terem conflitos. E para isso ele usa influencers, novelas, séries, músicas. E ele está vindo com força, porque ele está determinado a vencer. E quem liberou ele foi o próprio Cristo, o próprio Cordeiro. Está deixando que o espírito de engano leve aqueles que não são verdadeiros. O texto de Paulo em Romanos diz que Deus entregou as pessoas às paixões, porque quando a pessoa ama o pecado, Deus entrega ela mesmo para o pecado. E Deus está dizendo para o mundo: vocês querem pecado, vocês querem engano, eu estou entregando vocês ao engano, ao pecado. O cavaleiro branco vai passar para seduzir, mas aquele que é eleito, aquele que é eleito, aquela família que é eleita, aquele homem que é eleito, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Oh, aleluia! As minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. E no meio dessa multidão de vozes, no meio de tudo, ainda o Espírito está falando. Ainda existe um Espírito falando. Irá impedir. Começa agora a orar pela tua família, pela tua casa. Profetiza sobre a igreja brasileira. Profetiza. Profetiza sobre a sociedade brasileira. Pai, nós estamos agora, Senhor, repreendendo todo espírito de corrupção, toda potestade de corrupção, Senhor. Vem com mão forte, remove, Senhor, aqueles que são corruptos, que estão dentro da igreja, que estão fora dela. Limpa os altares, Senhor. Limpa os altares, Senhor. Traz verdade. Teu nome infalível és. Os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Teu nome muda.